Olá pessoas, aqui é o Barba, editor audiovisual do Tecnoblog, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como foi passar um ano trabalhando com o iPad Pro de terceira geração. Trabalhando tanto aqui nesse canal como no meu canal pessoal. E também como eu fiz o meu TCC nesse iPad também e como ele ajuda a me expressar criativamente em design, fotografia e música. Mas antes de começar esse vídeo, eu te convido para conhecer o Tecnocast, o podcast de tecnologia do Tecnoblog. No último episódio foi discutido o plano das operadoras de internet durante essa pandemia. Então assina o Tecnocast no Spotify ou no seu aplicativo favorito e não perde nenhum programa. Durante essa pandemia, os episódios são semanais. O link está na descrição deste vídeo. Foi preciso que eu testasse muitos aplicativos. Eu assisti horas e horas de tutoriais, reviews de apps, dicas, tudo para tentar minimizar o investimento que era necessário, já que os melhores apps sempre serão pagos. Os preços variam, tá? Aplicativos mais completos podem custar de R$20 a R$150. Então vamos lá. Para a edição de vídeos, eu encontrei o software perfeito, o LumaFusion. Ele é pago, mas vale o investimento. Não existe nada em dispositivos móveis que se compare à edição de vídeo nesse app. Suporta 6 trilhas de vídeos em 4K com playback em tempo real. Suporta LUTs, edição fina de áudio, transições, criação de títulos, keyframes em áudio e vídeo para transições manuais ou até animar camadas, efeito chroma key, edição em câmera lenta, já vem com suporte a vários formatos e proporções de vídeo, horizontal, vertical, 3x4, cinema. Tem a timeline magnética para quem é acostumado com o Final Cut. Por dentro do app você gerencia os arquivos do iPad, tanto do app Fotos como do app Arquivos. No Tecnoblog a gente trabalha com os arquivos na nuvem, o Riga me envia tudo pelo Google Drive e eu tenho acesso a isso também por dentro do LumaFusion. E quais as limitações que eu encontro nele? E aí vai um pouco para quem entende mais do assunto. Não dá para criar os keyframes direto na timeline, eu preciso ficar entrando de vídeo em vídeo para criar isso. O mesmo vale para qualquer tipo de edição ou de correção, eu tenho que ficar entrando de vídeo em vídeo, eu não tenho uma camada que eu posso fazer tudo ao mesmo tempo, não tem, e direto na timeline, não tem. Não é possível fazer cortes durante o playback. É muito comum na hora de editar, tanto áudio ou vídeo, que eu faça cortes visuais, vendo onde estão as pausas e eliminando aquelas pausas enquanto eu escuto ou assisto ali o playback. E aí eu vou fazendo cortes na frente. Isso não é possível. Tem que ser uma coisa de cada vez. Enfim, são detalhes assim que talvez nunca tenham solução devido à própria limitação do iPad ou do sistema. Para edição de fotos, a gente tem mais opções. O primeiro deles é o Affinity Photo. Ele era o Photoshop do iPad antes do lançamento do próprio Photoshop para iPad. E com ele é possível criar thumbnails, usando até mesmo arquivos com a extensão PSD do Photoshop. Foi assim que eu inicialmente comecei, eu baixei o nosso template das thumbnails, que foi criado no Photoshop e editei no Affinity Photo. Com ele eu posso criar também máscaras de recorte super detalhadas usando a Apple Pencil. Consigo criar quantas camadas forem necessárias, os projetos ficam salvos no próprio app, mas também podem ser exportados facilmente para outros formatos. O Affinity Photo também está presente em outros sistemas operacionais, mas é preciso comprar separadamente cada versão. E foi só no final de 2019 que a Adobe lançou oficialmente o Photoshop para iPad. Eu assino as ferramentas da Adobe e isso me dá uma vantagem, né? Eu posso armazenar arquivos na nuvem e ter acesso ao mesmo projeto, tanto no iPad como no PC ou no Mac. Para edição simples, como colocar um texto na foto, melhorar um contraste, coisas básicas, ele dá conta. Porém, essa versão móvel do software de edição mais conhecido do mundo ainda não está nem 20% perto do poder que tem a versão desktop. Por isso, até hoje, eu continuo com o Affinity Photo. Complementando a criação de imagens para redes sociais, eu também uso um app chamado Procreate, que é dedicado para a ilustração. É um dos apps mais usados entre os artistas que trabalham com iPad. Com ele eu consigo trazer mais elementos criativos para as thumbnails e outros projetos. Esse app hoje é muito popular entre influenciadores que também são artistas. Eu conheço alguns e sigo vários nas redes sociais que graças ao iPad puderam digitalizar desenhos,
tirinhas, pinturas, todo tipo de ilustração de forma muito prática, porque o iPad vai na mochila ou na bolsa e em qualquer momento de inspiração ali dá para tirar na hora e rabiscar uma ideia. Agora, para edição de fotografias em formatos RAW ou JPG, a melhor opção continua sendo o Lightroom Mobile. A versão gratuita tem algumas limitações, mas dá para usar tranquilamente sem pagar. Já a versão para assinantes da Adobe traz pequenas ferramentas extras, mas para mim o mais importante é a hospedagem na nuvem. Todas as fotos que eu edito no iPad eu posso acessar facilmente no celular e publicar no Instagram, posso acessar do Mac, do Windows, enfim. Editar uma foto em uma tela grande, nítida e ainda usando a caneta é uma das melhores experiências para quem trabalha com fotografia. Eu também costumo usar o Snapseed, que é um app gratuito que, apesar de parecer muito simples, é recheado de ferramentas de edição. A principal utilidade que encontro nele é a ferramenta de ajuste de perspectiva, que me ajuda a alinhar algumas fotos que saíram tortas. Ele tem um preenchimento inteligente que consegue até replicar alguns padrões da imagem, muito parecido com a função Content Aware do Photoshop. Esse mesmo preenchimento inteligente você encontra no pincel de correção, que eu também uso muito. E agora eu vou falar com um nicho da audiência do Tecnoblog, que são os músicos. Com o iPad Pro eu consigo produzir algumas músicas de forma amadora, porque afinal eu sou um músico amador. Eu plugo a minha guitarra no iPad há pelo menos 10 anos, desde o primeiro modelo do tablet. Inicialmente tinha que ser pela entrada de fone de ouvido, mas hoje com o iPad Pro sendo USB-C, isso vale também para os modelos com entrada Lightning, você pode plugar um estúdio inteiro nele. Mas a vantagem do iPad Pro de terceira geração é ser USB-C. A gente tem muito mais acessórios com essa entrada e são também muito mais baratos, porque não precisam pagar ali os direitos autorais da entrada Lightning para a Apple. Qualquer instrumento musical, seja acústico, elétrico ou digital, pode ser captado pelo iPad Pro. Eu já fiz trilha sonora para o meu canal pessoal, usando apenas o GarageBand, que é um app da própria Apple. Ele é simples, mas dá conta. Há muitos anos já existem profissionais trabalhando com o iPad para produção musical, criação de batidas, criação de arranjos, mixagem. Lógico que a finalização ainda deve ser feita em estúdio, se você quer um padrão elevado de produção, mas para artistas independentes, o iPad Pro é uma excelente ferramenta. Na App Store você encontra dezenas de instrumentos virtuais, apps para controladores, plugins, simulador de amplificadores para guitarra, baixo, etc. Até apps exclusivos de instrumentos criados justamente para serem usados com iPhone ou iPad. E aí, como um fã declarado de Android, eu cheguei à conclusão que a Apple criou algumas soluções de produtividade que deveriam ser sim copiadas por outras fabricantes, principalmente pelo Google. Não é algo que a gente está acostumado em tablets Android ou até mesmo em tablets com Windows. É um jeito totalmente Apple de fazer. E foi com esse jeitinho que eu acabei decidindo escrever o meu trabalho de conclusão da faculdade inteiro no iPad Pro 2018. Conversando pelo navegador Safari, hoje é possível rodar a versão desktop no tablet. Isso faz com que qualquer pessoa possa executar web apps essenciais como Google Docs, Google Drive, Dropbox, Evernote Web, entre outros. Então eu combinei aplicativos de escrita, pesquisa e leitura da mesma forma que faria se estivesse usando o meu notebook. No Safari eu fazia pesquisas, baixava PDFs e vídeos direto para a memória interna do iPad. PDFs baixados eram lidos no Adobe Acrobat, apresentações baixadas eram lidas no app Keynote. Eu também usava o OneNote da Microsoft para anotar e salvar na nuvem todos os tópicos importantes que eram passados pelo meu orientador de TCC. E escrevia meu artigo no app Documentos do Google. Inclusive, eu usava os dois apps abertos ao mesmo tempo para poder ter a referência das notas. Quando eu sentia que precisava descansar um pouco a mente e pensar em outra coisa, eu usava os apps como Twitter e Telegram na função Slide Over. Quando eu não queria mais me distrair, era só arrastar e esconder. Para mais produtividade e até mesmo montar uma estação de trabalho, a dica que eu dou é comprar o app Shift Screen. Ele roda vários web apps como Trello, Notion, Slack, OmniFocus, Word, Excel, entre outros. Com ele você consegue trabalhar com várias janelas simultâneas, vai depender aí do seu monitor. Numa tela ultra-wide é possível carregar mais janelas.
Mas, Barba, tudo que você está falando aí, não dá para fazer no notebook? É claro que dá, eu não estou falando o contrário. A diferença real aqui é a portabilidade. É uma máquina que é da espessura de um lápis, ou até menos. É leve, tem uma tela bonita, a bateria dura bastante, muito mais que qualquer notebook pela faixa de preço. É silencioso, né? Não tem ventoinhas aqui fazendo barulho e tal. É uma experiência completamente diferente, né? Um notebook é uma estação de trabalho, realmente. Um tablet é um dispositivo móvel que você pode levar sem teclado, sem capa, para qualquer lugar. Ele cabe até mesmo dentro de um caderno ali, dentro da mochila. É diferente, a experiência é diferente. Mas nem tudo é trabalho, né? Eu não poderia fechar esse vídeo sem falar de entretenimento, já que a gente está falando de um dispositivo com tela excelente e áudio excelente. Hoje eu tiro proveito de alguns apps. Netflix, Globoplay e Amazon Prime Video são para os momentos de distração em viagens, férias ou finais de semana. Para ler e me informar sobre o que está acontecendo no mundo, eu sempre usei o Feedly e o Flipboard. No quesito jogos, a App Store possui milhares de opções, eu precisaria de um vídeo separado só para indicar jogos. É possível assinar o serviço Apple Arcade e aproveitar os jogos exclusivos da plataforma. Você pode baixar quantos jogos couber no seu armazenamento, quantas vezes quiser, e todos são livres de banners, propagandas ou qualquer tipo de compra interna. O iPad Pro tem desempenho de sobra para rodar qualquer jogo atual, e com gráficos na maior resolução. E hoje, graças ao iPadOS, você pode jogar usando os controles sem fio do PlayStation 4, Xbox One ou qualquer controle MFI, Made for iOS. Mas e aí, Barba? Você falou tanto de trabalhar com o iPad. Eu vou adiantar logo a resposta de uma pergunta que deve surgir nos comentários, porque eu recebo essa pergunta em todas as minhas redes sociais, que é se dá para trocar um notebook por um iPad Pro. É uma pergunta muito comum, porque afinal o iPad é cada vez mais visto como uma solução para quem está procurando um mini computador, né? Mas eu jamais falarei para você trocar um notebook por um iPad Pro. Jamais, porque são coisas diferentes, realmente. Vai sempre depender da sua necessidade. Você precisa saber o que você precisa primeiro para depois escolher. Não é como se você tivesse as duas opções e fossem a mesma coisa. Não é. Para quem eu vejo o iPad Pro funcionando muito bem, artistas digitais, dá para trabalhar numa boa o dia inteiro desenhando no iPad, usando todo o potencial dos aplicativos que dá para fazer tanto estilo aquarela, como também para quem trabalha com vetor, dá para fazer numa boa, e aí passa as imagens para o celular, posta nas redes sociais, transforma aqueles arquivos em outros formatos para enviar para outras pessoas, para um cliente, enfim. Fotógrafos tiram muito proveito disso, porque afinal o iPad dá para levar o portfólio inteiro para um cliente aprovar e tudo. É perfeito para jornalistas que realmente passam um dia ali escrevendo uma matéria e já dá para fazer um multitarefa ali numa boa. Publicitários que precisam desenhar ideias, né? Participar de reuniões, também dá para fazer tudo em reunião online, dá numa boa. Músico pode tirar muito proveito disso, dá para gravar as ideias de composição e tudo. São muitas profissões e pessoas, estilos de vida que se encaixam trabalhando com um iPad Pro. Eu me encaixei durante alguns meses, mas obviamente eu sou um editor de vídeo, editor de podcast também, então eu já vejo algumas limitações na hora de editar. Quando eu preciso fazer uma coisa mais elaborada, eu ainda preciso do notebook. Os aplicativos no iPad, eles se comportam completamente diferentes no Windows. A experiência de ter um dispositivo que você segura nas mãos e toca é diferente de um Windows que é feito para você ter um teclado e um mouse. A experiência de toque e caneta do Windows é péssima em relação a um iPadOS. Então, vai muito mais da necessidade do que realmente de escolher duas coisas como se fossem iguais. Um iPad Pro ainda não substitui o notebook, porque afinal a gente tem décadas aí de sistema operacional desktop em comparação com o iPadOS, praticamente, que nem um ano fez ainda. Enfim, eu vou deixar mais links aprofundados, mais conteúdos sobre o iPad Pro, sobre trabalhar com o iPad Pro, vou deixar dica de jogos e tudo mais no post da descrição desse vídeo, ok? E para quem tá na quarentena aí, de casa, trabalhando ou não, né, tá conseguindo ou não trabalhar de casa, força que a gente vai passar por essa, o Brasil vai sobreviver sim a essa pandemia, a gente precisa se unir nesse momento,
vai dar certo. Tenho fé que vai dar certo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!